Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e nessa época de pandemia, nessa época de cuidar da nossa saúde, deveremos ficar em casa obedecendo às ordens das autoridades de saúde mundiais e nacionais, ok? E ficando em casa não é sinônimo de que não devemos estudar, ok? Por isso que eu estou passando essa aula aqui para vocês sobre crônica. Vamos aprender o que é crônica, certo? Quem foi meu aluno no ano passado, sétimo ano, sabe muito bem, detalhadamente, o que é uma crônica, certo? Crônica é um pouco difícil de denominá-la tipologicamente, mas ela está mais nos campos narrativos, ok? Mas vamos saber um pouco mais o que é uma crônica. Vamos passar os slides. O que é uma crônica? É um gênero textual típico do século XIX e o século XX, tá? Jornais e revistas eram seu campo de uso. Século XIX, século XX. O que estava rolando naquela época ali, aqui no Brasil, no mundo? Não tinha muitos acontecimentos históricos, tá, gente? Então, o povo precisava de alguma história, tá? E como o meio de comunicação mais viável, mais rápido e mais acessível do que os próprios livros eram os jornais. Então, os autores eles se moldaram a esse formato do jornal e começaram a escrever as crônicas, tá? São histórias curtas com um pouco desenvolvimento de características, como é que eu posso dizer, de detalhes, são poucos detalhes colocados assim pra gente e usa muito da nossa imaginação, ok? Vamos continuar aqui. A definição do texto é um tanto que complexa, como eu falei, por conta das suas ramificações. Caraca, Daniel, tu só usa a palavra difícil, cara. O que de acho é ramificações? Ramificações é a mesma coisa de eu estar falando das diferenciações. Tem vários caminhos, vários tipos de crônica. Então, vamos ver esses tipos, ok? Os tipos de crônica. Tem a crônica narrativa, é aquela que conta alguma história, que tem algum enredo, alguma trama ali por dentro, ok? E tem um clímax, importante a gente frisar isso, ok? A argumentativa, que está mais nas questões políticas, tá? Essa é uma crônica mais crítica, que leva ao leitor refletir os acontecimentos que está em volta da sociedade e criticá-los como um cidadão. Essa é uma crítica argumentativa. E a crônica argumentativa, ela está muito voltada à política, certo? Então os cronistas, antigamente, eles escreviam muito sobre a questão política. A crônica humorística, essa crônica humorística serve propriamente para a nossa felicidade. Quando a gente lê, a gente quer alguma coisa mais leve, a gente quer alguma coisa mais divertida e a gente vai ler uma crônica humorística, certo? E tem a reflexiva. Essa crônica reflexiva, ela tá mais pertinho ali pelos padrões da tipologia lírica, mas ela vai continuar sendo uma tipologia narrativa, porque tem todos os traços de narração. Ela só preza mais pelo complexo de você refletir sobre tal conteúdo, ok? Por exemplo, tenho várias ações que envolvem os rios, que envolve a cidade. Aí o autor coloca rio, a fluidez de um rio com a fluidez de uma cidade, qual a diferença. Então o autor faz isso com a mente do leitor, faz com que ele pense verdadeiramente em sua obra, ok? Beleza, já que estamos falando da tipologia narrativa, a gente tem que aprender também os elementos narrativos. E um dos elementos narrativos são os narradores. Temos dois: narrador personagem, que está em primeira pessoa, ele participa dos atos, ok? Ele participando dos atos, ele conta também
Então ele faz parte dessa sequência de narração. E tem o narrador observador. O narrador observador, ele está a par da história, está a par da trama. Nenhum acontecimento sequenciado ele está envolvido. Então ele só fica lá observando e falando o que está acontecendo, certo? Agora vamos lá para as características. Poucos personagens, beleza. Até isso a gente pode imaginar que tem poucos personagens, sim. Tempo e espaço limitados, ok, tempo e espaço limitados. Elementos cotidianos. Gente, vocês não podem esquecer isso. Isso aqui é a chave. A característica da crônica você mata aqui. Elementos cotidianos. Você tendo um elemento cotidiano, você não vai se confundir com o texto conto. Tá? Como eu expliquei nas minhas aulas passadas, o texto crônica, ele tende a ser mais real com a gente. Tende a ser mais envolvente porque não tem acontecimentos birabolantes. Não tem acontecimentos impossíveis. Pode ter um acontecimento que eu levei uma topada. Tá? Isso eu posso levar todo dia. Então, um acontecimento cotidiano. Linguagem coloquial. A outra característica, linguagem coloquial, professor, é uma linguagem simples, normal, do jeito que nós falamos, ok? Para aproximação do leitor. Tendo essa aproximação, mais gente vai ler, mais pessoas vão adquirir a leitura das crônicas, certo? Beleza. Antes da atividade, vamos recapitular. Os tipos de crônica. Temos a crônica narrativa, que é a crônica que conta alguma história envolvente, que tem personagens, tramas, sequenciado, clímax e desfechos. E temos a argumentativa, que está mais voltada às críticas da política, da sociedade. Temos a humorística, que serve para a gente rir, nos deleitar da nossa felicidade. E temos as reflexivas, que serve para a gente pensar o que está acontecendo ali ao nosso redor. E é importante a gente frisar que o cronista também, ele pega acontecimentos banais que a gente acha, isso é besteira. Por exemplo, eu dei o exemplo da topada, né? E nesse acontecimento da topada, que é um exemplo meu, ok? O autor, ele faz uma ênfase muito grande na simbologia do que é levar uma topada, o que é levar um tombo, certo? Esse é o papel da crônica reflexiva. Temos os tipos de narradores, que é o narrador personagem, o narrador observador. As características, que quase todas são parecidas com um conto, mas uma faz a diferença total desse tipo, desse gênero, ok? Que são os elementos do cotidiano. Não se esqueçam disso, elementos do cotidiano, ok? E eu vou passar a atividade do livro, de português mesmo, na página 55 e página 56. Leiam o texto, também é uma crônica, e façam a atividade, certo? Essa foi a aula de hoje e